Olá, olá, seja muito bem-vindo aqui nesse vídeo, ou não sei se você está assistindo diretamente dentro do nosso site, do site da Odonto Branding, ou se você está vendo pelo YouTube, não faz muita diferença, eu vou passar as informações aqui sobre secretárias odontológicas, é o nosso tema de hoje, tema que a gente vai trabalhar, 3 perfis de secretária, secretária vilã, neutra ou heroína, qual que eu tenho no meu consultório. Bom, antes de falar exatamente sobre esse tema, dentro do site você encontra o artigo completo que fala sobre esse tema, e eu aqui nesse vídeo eu não vou ser repetitivo, trazendo as mesmas informações que já estão também publicadas no site. Se você quer saber bastante sobre sua secretária odontológica, é só olhar aqui no YouTube, você acha o link da descrição. Se você já está dentro do site da Odonto Branding, você já está vendo todas as informações, inclusive esse material aqui que você pode baixar gratuitamente, que vai te ajudar bastante a entender como treinar e desenvolver secretárias. Bom, precisamos verbalizar tudo isso que a gente não sabe, diz o recado da secretária. Parece ser urgente. Enfim, a gente tem muito essa questão de não entender bem o que acontece dentro do consultório. E aí eu não quero aqui descrever o que seria uma secretária vilã, neutra, porque eu acho que a gente vai perder bastante tempo. Eu já tenho isso escrito no site de forma bem clara e você já deve ter uma ideia sobre isso. Óbvio que não é uma crítica à pessoa, você vai entender isso ao longo desse vídeo e também no artigo, mas vamos direto no que é uma secretária heroína. Então eu trouxe aqui para você elencado, assim de forma bem didática, o potencial realizador da secretária. Então vamos acompanhar aqui o que seria o potencial que você, inclusive, pode ter com a sua secretária no seu consultório odontológico. Bom, a sua secretária ela é a responsável por uma primeira impressão positiva para todo o consultório. Não é só para ela, é para todo mundo, porque quase sempre, em 95% das vezes, ela é o primeiro contato do novo paciente, aquele primeiro contato inicial. Então a forma como ela aborda, como ela recebe, como ela lida e como ela gerencia aquele paciente naquele primeiro momento, vai ser exatamente a forma como aquele paciente vai perceber o consultório como um todo e inclusive o serviço odontológico que é prestado ali, seja por um dentista só ou seja por uma clínica. Ela também pode ser a responsável por aplicar fichas de pré-anamnese. Veja bem, eu estou falando pré-anamnese, não uma anamnese. Essa deve ser conduzida pelo profissional com certeza. Mas através de fichas de pré-anamnese eu consigo, por exemplo, uma das que eu ensino nos meus treinamentos, que é a anamnese direcional, onde eu consigo saber exatamente o canal de comunicação do meu cliente, do meu paciente, e isso facilita muito todos os processos dali para frente para aquele paciente. Se ele é visual, auditivo ou sinestésico, eu vou abordar ele de acordo com aquele canal preferencial de comunicação dele, e eu vou, só de fazer essa escolha, só com essa simples informação, ser até 3 vezes mais efetivo na minha comunicação com ele, porque eu vou falar exatamente a linguagem que ele sabe me compreender e a linguagem que ele se expressa bem comigo também. Ou seja, além de eu conseguir um canal de comunicação excelente com o meu paciente, eu ainda vou conseguir com que ele me traga as melhores informações para que eu faça não só um bom diagnóstico, mas aquele planejamento que vai encantar, que vai deixar ele com vontade de fazer. A sua secretária, a heroína, ela também é responsável pela segurança jurídica do consultório. Por quê? Porque ela é responsável por ter os documentos assinados dos pacientes, o prontuário organizado como deve ser, a guarda dele, organização e tudo mais. Então é isso que traz segurança jurídica para o consultório, além do que a segurança financeira, porque se ela não anota corretamente ou se ela não tem boas formas de controlar a parte financeira do paciente, é bem provável que você esteja atendendo, inclusive, pacientes sem estar devidamente recebendo por isso. Além disso, garantidora de um fluxo lucrativo nos agendamentos. Não tem coisa pior do que a agenda tumultuada, do que a agenda apertada, encolhida, ou quando você tem aquele agendamento que você sabe que você vai demorar 1 hora e meia, que vai preparar vários dentes ou vai demandar muito tempo, e aí no meio do caminho tem ali 2, 3 pessoas apertadas para você. Isso acaba tirando não só a sua capacidade de realizar bem aquilo que você já estava programado, mas como também gera um certo nível de estresse nos profissionais, na equipe e também naqueles pacientes que estão sendo amontoados ali na agenda. Então esse papel dela no controle da agenda é fundamental para a gente ter aí uma boa, não só uma boa resposta, mas um bom fluxo lucrativo desses atendimentos.
ela também é uma vendedora poderosa de serviços na recepção. Olha só, a secretária que sabe vender serviço na recepção, ela gera muito mais dinheiro para o consultório. E obviamente a pessoa ela não vem pronta, ela precisa ser desenvolvida para essas habilidades. Então existem formas certas de você abordar as pessoas, entender qual tipo de paciente eu estou lidando. Não é todo paciente que é um potencial, por exemplo, paciente para fazer clareamento ou harmonização ou mesmo uma reabilitação oral. Mas a partir do momento que eu tenho e todo mundo tem, dentre os seus pacientes potenciais para outros serviços odontológicos, é uma mão na roda quando a nossa secretária ela pode, sabe e consegue se tornar uma vendedora desses serviços pela gente, pelo consultório como um todo. Eu não falo pela gente, pelo dentista, pela gente, pelo consultório, porque afinal de contas a gente está junto no mesmo time e a gente tem que se comportar como time. É assim que se ganha jogo, é assim que se ganha campeonato. Ela também é uma influenciadora de novas indicações dos pacientes atuais. Ou seja, da mesma forma que ela vende pra caramba, se ela souber lidar bem com aquele paciente que está de frente dele e ela é contato. Assim, eu costumo dizer que a secretária, muitas vezes, ela é mais confidente do que o próprio dentista do paciente, porque muitas vezes o dentista pega o paciente fica de boca aberta, não tem muito espaço para falar, ele está ali com auxiliar, está num ambiente mais estressante. São poucos pacientes que são aqueles pacientes que a gente realmente consegue escutar e receber ótimos feedbacks dele. Agora na secretária não. Geralmente os pacientes dão muito mais feedback para a secretária, eles falam mais sobre as necessidades deles e aquilo que eles estão gostando, aquilo que eles estão sentindo. Então, se a sua secretária heroína, ela está bem treinadinha, ela foi treinada para isso, provavelmente ela vai saber aproveitar momentos de conversa dos seus pacientes para solicitar gentilmente, de uma forma ética, educada, que aquele paciente mande outras indicações, com uma pergunta muito simples, como por exemplo, nossa, você gostou dessa parte? Você conhece alguém também que precisa da sua família, que precisa desse mesmo serviço que você está fazendo, ou do resultado que você teve aí? Você não tem uma amiga? Eu tenho. Então indica pra gente, chama ela pra cá, vai ser muito bom também, tenho certeza. Esse tipo de conversa, ele vai trazendo muitos novos pacientes, e esses pacientes indicados, você sabe tanto quanto eu, que paciente indicado é 99% de chance de se tornar paciente pagador, né? Paciente em tratamento. Ela também é um bração, mas é assim, um braço digital nas redes sociais, desde que obviamente você, né, deixe ela usar, saiba e treine ela para isso. Ela pode muito bem atender, conversar, se relacionar com seus pacientes, não só no WhatsApp, que é o mais comum que a gente que ela já atua mesmo, mas dentro das próprias redes sociais, não só relacionando ali nas conversas, mas sabendo o que conversar, como guiar aquela conversa e também até mesmo ajudando você com stories, com posts, com várias coisas do dia a dia que são bastante interessantes para gerar engajamento das pessoas nas redes sociais. Ela também, operacionalizar funis de consultas pelas redes sociais e WhatsApp. Bom, se você não sabe o que é um funil de consulta é uma sequência organizada de mensagens estrategicamente escritas de forma a despertar credibilidade naquela pessoa que está lá em relação ao consultório, despertar curiosidade para o tratamento, autoridade nas pessoas que estão envolvidas naquele consultório e motivar aquela pessoa para um agendamento. E isso é uma coisa que eu não vejo muitos profissionais fazendo, aliás, eu vejo raríssimos profissionais fazendo isso, mas quando eu já tive a oportunidade várias vezes, antes e depois, de profissionais que não tinham funis, começaram a seguir funis, e assim, a transformação é gigante em nível de conversão de pacientes que são aqueles famosos especuladores para consultas agendadas. Eu nunca vi, aliás, um método mais eficaz para transformar conversas de redes sociais e de WhatsApp em consultas do que um funil de consultas bem organizado. E, por fim, operacionalizar funis de fidelização também, porque afinal de contas o paciente, quando ele termina o tratamento, ele é um paciente em potencial para o resto da vida. Eu gosto muito dessa frase, essa frase é minha e eu adoro repetir ela. Um paciente em potencial é um potencial paciente para a vida toda. Então nós precisamos manter essas pessoas muito bem conectadas com a gente e nossa, a secretária, ela tá lá para isso. Então se você não está usando esse poder da sua secretária, comece a raciocinar, pensar aí como é que você pode operacionalizar isso. E bom, como eu falei, a gente já tem informações no artigo dentro do nosso site, que o link está na descrição para quem está vendo no YouTube. Então não vou ficar aqui falando sobre todas as funções, porque senão o vídeo vai ficar gigantão.
Mas basicamente, né, classificação das secretárias que a gente usou aqui para esse trabalho que a gente está fazendo é a secretária vilã, neutra e heroína. Não vou falar muito da vilã e na neutra, porque você já entendeu que nós não estamos falando em uma pessoa ser ruim, má, mas a gente está falando de como essa pessoa é uma potencial retornadora, né? Como ela retorna para aquele consultório que ela está atuando. E aí eu gosto muito dessa frase aqui que eu quero destacar com você, ó. A sua secretária não é uma dessas opções. Se você pensou assim, a minha neutra, a minha vilã, a minha heroína, calma, ela não é, ela está, as pessoas estão. Por quê? Porque as pessoas mudam, podem ser treinadas, podem ser desenvolvidas. É claro que nem todo mundo vai se desenvolver, mas a grande maioria das pessoas, quando elas recebem treinamento, quando elas recebem estrutura, quando elas recebem uma meta, uma organização, ela faz parte de um sistema que ela sabe o ponto A e o ponto B, a tendência dela sim é evoluir nessa linha até chegar à heroína. Eu queria deixar essa mensagem muito forte para você. Sua secretária não é uma dessas opções, ela está. Então vamos para a segunda parte desse vídeo aqui, que é como desenvolver uma secretária perfil heroína. Eu acho que isso é uma informação super importante para você que está me assistindo aqui agora. Que é o seguinte, ó. A gente começa com essa seguinte pergunta: o consultório sabe o potencial de uma secretária heroína? Ou seja, você antes desse vídeo, você sabia de tudo isso aqui? Você tem opção sim ou não? Ou algumas opções você pode falar, não, isso aqui eu queria fazer já. Tá tudo bem. Então você já tem um ponto onde você quer atuar. Então se a sua resposta é não, por exemplo, não, Weder, ó, não sabia desse potencial, eu não sabia desse perfil de secretária, não sabia que isso é possível. Se não é, desce a setinha direto aqui, ó, que eu vou acompanhar com você no vídeo, busque ajuda. Busque ajuda, porque isso aqui é uma possibilidade para você. Se você não está usando, obviamente ela não gera resultado na sua vida profissional, e eu gostaria que a partir desse vídeo você aprendesse o suficiente para conseguir gerar resultado na sua vida profissional. Esse é o meu papel aqui como professor e como pessoa que está dedicando para construir essa informação para você. Sei, Weder, sei. Resposta número 2 aqui. Sim, eu sei exatamente o potencial de uma secretária heroína. Eu sei exatamente o que eu quero. Esse é o primeiro passo, primeira resposta. Então nós vamos para a segunda, né? Qual que é a segunda pergunta, então, que decorre desse sim? Sabe implementar / treinar esse pessoal e essa estrutura para fazer ela funcionar? Você sabe fazer isso? Ou alguém no consultório sabe fazer isso? E aí tem duas opções também. Não, não sei. Se eu não sei, a gente já passou aqui pela setinha, ela desce no busque ajuda, vá procurar como você vai poder implementar isso, porque afinal de contas isso aí é só um potencial enorme que está disponível para o seu consultório. Sim, Weder. Resposta número 2. Sabe implementar, treinar? Não, sim, Weder. Eu sei treinar e eu sei implementar. Show de bola, muito bem, parabéns. Vamos para a fase 3, né? Terceiro estágio, que é responder a seguinte pergunta: possui os recursos? Aí você só tem duas opções: ou não tem os recursos, ou tem os recursos. Aí, se eu não tenho os recursos, o que eu vou fazer, Weder? Vou buscar ajuda? Não, agora mudou. Veja bem, se eu não tenho os recursos, mas eu sei implementar, sei treinar, eu sei onde eu quero chegar, você tem que fazer um investimento nos recursos. Agora, que tipo de recurso é esse? Bom, depende. Se eu tiver, pode ser recurso humano, pode ser uma secretária nova. Às vezes eu sei implementar, eu tenho toda a estrutura, eu sei exatamente o que eu quero fazer, mas eu não tenho braço, eu não tenho gente, a minha secretária já é super sobrecarregada, será que eu devo ter outra? Bom, a gente vai responder isso, obviamente, estudando toda a realidade daquele consultório. É óbvio que todo mundo tem limite de tempo e a gente não consegue duplicar ninguém, né? Por mais que seria legal, se a gente pudesse, eu gostaria de poder fazer uma cópia de mim, para deixar uma parte de mim trabalhando, outra parte aproveitando melhor as coisas. Mas isso não é possível, a gente tem que equilibrar. Mas aí, nesse caso, como a gente não tem isso, a gente passa pela fase de delegação, contratar uma pessoa, ou, no caso, a gente pensar em investir no desenvolvimento dela como profissional. Às vezes ela está lá, eu tenho a pessoa, mas o recurso do conhecimento ela não tem. Então, se ela não tem o recurso do conhecimento, é óbvio que ela não vai conseguir gerar o resultado, porque afinal de contas, você não consegue acertar naquilo que você não conhece o caminho, não sabe fazer. Então, aí nesse caso, é investir, seja em treinamento, seja em estrutura, seja em equipamento, aquilo que é necessário. Quando, assim, não existe almoço grátis, nem relógio trabalha de graça, então se a gente quer realmente ter resultado, se a gente quer retorno, se a gente quer implementar aquilo que é melhor para o nosso paciente, a gente tem sim que fazer a nossa contrapartida, que é fazer um investimento com muita assim,
parcimônia, certinho, nada de loucura para a gente conseguir esse resultado, porque funciona assim, a vida funciona assim mesmo. Possui os recursos? Sim, possui todos os recursos, Éder. Ó, minha funcionária sabe, entende de funil, sabe escrever, sabe lidar com o paciente, sabe falar com o paciente para pedir indicação, sabe falar com o paciente para receber ele muito bem. Eu sei exatamente o que eu quero fazer, então você vai para a última fase, meu querido amigo sortudo, que tem tudo isso nas mãos, que é implementação. Vá lá e implemente tudo isso, que você vai perceber que não só a sua secretária vai se tornar uma heroína, mas toda a sua equipe como um todo vai ganhar. E eu termino esse vídeo aqui colocando essa setinha azul. Eu gostaria de destacar ela para você. Olha que bonitinha. Esse aqui é o fluxo evolutivo profissional de qualquer consultório. Obviamente aqui nós estamos falando só do aspecto de secretária, mas é exatamente esse o fluxo que todo consultório que eu vejo crescer e que eu vejo crescer diante dos meus olhos, meus treinamentos, ou mesmo sem os meus treinamentos, eles passam por essa escala aqui, ó. A pessoa sempre no início ela precisou buscar ajuda de alguma forma, seja ajuda de conhecimento, seja ajuda perguntando, estudando, fuçando as coisas. Num segundo momento ela vai sim precisar investir tempo, investir em treinamento, investir em implementação, treinar as pessoas até lá e até chegar no passo final, que é a implementação, porque é só a implementação que garante o resultado, né? Se eu ficar aqui com toda a estrutura, eu tenho um bom funcionário, eu tenho a ferramenta, eu tenho todos os textos bonitinhos, sei fazer, tenho script, tá tudo certinho, mas nunca implemento, eu não tenho resultado do mesmo jeito. Então, para finalizar, se você gostou desse vídeo, eu peço que você recomende para os seus colegas dentistas também, e inclusive para sua secretária, para que ela veja esse material também. E vai no site, caso você esteja vendo no YouTube, vai no site que tem um material extra sobre treinamento de secretária para você, inclusive outras opções que possam te interessar. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui no comentário também, caso você tenha alguma dúvida, porque eu sempre pego aqui perguntas para criar outros materiais. Eu gosto bastante de ver e leio todos os comentários de vocês. Bom, espero que tenha gostado, um beijo no coração, a gente se vê na próxima semana.